Se as coisas já não estavam bem para Sean Diddy Combs, o recente acontecimento as complicou ainda mais. O que ninguém esperava era que seu advogado principal, um defensor com décadas de experiência em casos complexos, rompesse o silêncio em pleno tribunal e confessasse por que decidiu abandonar o caso. O ambiente no tribunal mudou imediatamente. A confissão que estava prestes a fazer abalaria não apenas os presentes no tribunal, mas todo o mundo interessado nesse caso. Desde o início das audiências no tribunal sobre o caso de Sean Diddy Combs, o advogado principal havia mantido uma defesa firme, lutando contra cada acusação e prova apresentada pela promotoria. Mas após meses de trabalho intenso, algo começou a se desmoronar dentro dele. No entanto, as provas continuavam a se acumular. Gravações, e-mails e testemunhos detalhados começaram a pintar um panorama difícil de ignorar. A pressão sobre o advogado, tanto profissional quanto emocional, chegou a níveis insustentáveis. O momento que mudou tudo chegou quando o advogado principal se levantou, pediu permissão para dirigir-se ao juiz e, com voz trêmula, começou a falar. Suas palavras deixaram todos em estado de choque. Vossa Meritíssima, após meses de luta com este caso, cheguei a uma conclusão que me é difícil de aceitar. Por respeito à minha profissão e a este tribunal, devo abandonar a defesa do meu cliente. Mas o que mais impactou não foi a decisão do advogado de Diddy de se retirar do caso, e sim a razão que ele confessou entre lágrimas. Não posso continuar defendendo o indefensável. O peso do que vi, do que ouvi e do que fui obrigado a argumentar superou meus limites éticos e pessoais. A confissão do advogado foi como uma bomba na sala do tribunal. Ao declarar que não podia mais defender o caso por razões éticas, deixou subentendido que as provas e os testemunhos apresentados eram muito mais graves do que o público conhecia. As palavras do promotor reforçaram o impacto da confissão e, imediatamente, começaram as especulações sobre quais provas específicas teriam levado o advogado a tomar uma decisão tão drástica. Com a saída de seu principal defensor, Diddy e sua equipe jurídica foram obrigados a reagir rapidamente. Novos advogados foram chamados para assumir o caso, mas o dano já estava feito. A saída do advogado não apenas enfraqueceu a defesa de Diddy, mas também enviou uma mensagem clara ao público. Algo grave estava acontecendo por trás das portas do tribunal. O impacto da renúncia do advogado foi imediato. O juiz, visivelmente surpreso, pediu ordem na sala e exigiu que o processo continuasse, enquanto a equipe jurídica de Diddy tentava se recuperar do golpe. O recesso forçado permitiu que os novos advogados de Diddy entrassem em cena, mas a credibilidade da defesa já estava gravemente abalada. O abandono do caso deixou uma pergunta latente na mente do júri. Se o próprio defensor não podia justificar suas ações, o que Diddy poderia estar escondendo? A promotoria, consciente da oportunidade, começou a preparar seu próximo movimento: reforçar as provas já apresentadas e levar as audiências a um ponto sem retorno. Durante o recesso, surgiram rumores de que a promotoria tinha uma nova prova preparada, uma que poderia confirmar de maneira irrefutável as acusações contra Diddy. O rumor começou a se espalhar como pólvora na mídia e nas redes sociais. A possibilidade de existir uma prova visual incendiou as especulações. O que ela poderia conter? Seria uma gravação das festas privadas mencionadas pelas testemunhas? Ou algo ainda mais revelador? Com o público e os jurados ansiosos para saber o que viria a seguir, o tribunal retomou suas sessões e a promotoria estava pronta para dar seu próximo golpe. Fora do tribunal, o caso de Diddy se tornou um fenômeno midiático global. As redes sociais explodiram com debates e teorias sobre a renúncia do advogado e as novas provas que continuavam surgindo. Manifestantes em frente ao tribunal exigiam justiça para as vítimas, enquanto especialistas jurídicos alertavam que o caso poderia estabelecer um precedente para outros julgamentos semelhantes na indústria do entretenimento. O golpe mais forte para o magnata veio quando a acumulação de provas e testemunhos começou a afetar seu comportamento durante as sessões de audiências em tribunal. Ele pôde ser visto mais ansioso e inquieto, como se a magnitude da situação finalmente começasse a desmoronar sobre ele. Sua crise foi evidente para todos. O que havia começado como uma defesa forte e confiante, agora parecia vacilar sob o peso das revelações.
As audiências em tribunal, que pareciam se aproximar de seu clímax, deixaram claro que as paredes que protegeram o rapper por anos estavam começando a ruir, e o tempo para enfrentar as consequências das suas ações se aproximavam rapidamente. Com sua equipe jurídica em crise, Diddy contratou um grupo de novos advogados de alto perfil, conhecidos por sua experiência em casos complexos e midiáticos. Sua estratégia era clara: atacar a validade das provas e semear dúvidas sobre as intenções da promotoria. No entanto, a promotoria não demorou a responder, apresentando especialistas forenses que confirmaram mais uma vez a autenticidade do material vazado. Apesar do esforço da nova defesa, o caso continua a se inclinar a favor da promotoria. Cada tentativa de desacreditar as provas parece reforçar ainda mais a narrativa construída ao longo das audiências. Após sua impactante renúncia no tribunal, o advogado principal de Diddy quebrou o silêncio e deu uma entrevista exclusiva. Suas palavras, carregadas de emoção, deixaram claro o motivo por trás de sua decisão de abandonar o caso. Suas declarações não apenas reafirmaram as dúvidas sobre a defesa de Diddy, mas também alimentaram a narrativa de que o caso era muito mais obscuro do que havia sido revelado até aquele momento. Em uma última tentativa desesperada, a nova defesa de Diddy solicitou que as provas vazadas fossem consideradas inadmissíveis no tribunal. Argumentaram que o vazamento havia contaminado a imparcialidade do julgamento e que não podiam garantir um processo justo. A decisão do juiz foi mais um golpe para o rapper e sua equipe jurídica. A promotoria, por sua vez, aproveitou o momento para reiterar que o caso estava respaldado por fatos sólidos e irrefutáveis. As audiências de instrução estava chegando ao seu ponto de não retorno. As provas, os depoimentos e a renúncia do advogado principal haviam construído uma narrativa difícil de acreditar. O que começou como uma simples defesa se transformou em um ato de exposição. Uma rede de segredos, controle e silêncio foram revelados. O próprio advogado, um homem com décadas de experiência nos tribunais, não pôde suportar o peso do que havia visto. Sua renúncia e confissão marcaram o início do colapso. Provas contundentes, testemunhos estarrecedores e gravações que confirmavam o que, durante anos, havia sido mantido oculto. O julgamento não apenas abalou a vida de Sean Diddy Combs, mas também deixou uma marca indelével na indústria do entretenimento. As filtragens, as provas e as declarações das testemunhas provocaram uma conversa global sobre o abuso de poder e o silêncio imposto nos círculos mais exclusivos de Hollywood. Especialistas e ativistas concordam que esse julgamento pode estabelecer um precedente para futuros casos, abrindo caminho para mais investigações e uma mudança estrutural na indústria. As verdadeiras protagonistas desta história são as vítimas, aquelas pessoas que, durante anos, sofreram em silêncio e que agora, finalmente, viram suas vozes serem ouvidas. As palavras do advogado que abandonou o caso, assim como as provas e os testemunhos, deixaram claro que a justiça, embora tardia, sempre encontra seu caminho. O julgamento de Diddy representará mais do que uma batalha legal. É um chamado à transparência, à responsabilização e a uma mudança profunda nas dinâmicas de poder que, por anos, dominaram a indústria do entretenimento. A verdade pode ser difícil de aceitar, mas, no final, é a única capaz de transformar o mundo. Sean Diddy Combs agora enfrenta as consequências de anos de segredos, e a indústria observa, ciente de que este caso pode marcar um antes e um depois. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que este julgamento trará uma mudança real na indústria de Hollywood? O que pensa sobre o impacto da renúncia do advogado de Diddy? Se quiser mais histórias que desafiem o poder, inscreva-se no canal e ative o sininho. E muito obrigado e até a próxima!